Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Paulo. Desculpa pelo atraso dessa aula, tivemos alguns problemas com o áudio, mas eu acho que agora deve estar tudo ok. Então vamos dar início à segunda aula de análise combinatória. Vamos iniciar recapitulando o que vimos na primeira aula. Na primeira aula vimos as operações, então recapitulando, se temos A e B subconjuntos de um mesmo conjunto ômega, o que seria a união entre A e B? É um conjunto que contém todos os elementos de A ou de B, representado por esse Uzinho aqui. Na notação matemática, seria isso aqui. A interseção é o conjunto dos elementos em comum entre A e B, representado por esse arco aqui, né? Na notação de conjuntos aqui. A diferença de conjuntos, que são, no caso, a diferença entre B e A, são os elementos que estão em B, mas não estão em A. Correto? Perceba aqui que, enquanto a união entre A e B é igual à união entre B e A, e a interseção entre A e B é igual à interseção entre B e A, na diferença nós não temos isso. A diferença entre B e A é diferente da diferença entre A e B. Não necessariamente são iguais. Beleza? Vimos também o que seria o complementar. No caso, como nós temos que nosso conjunto universal, nesse caso aqui, é o ômega, o que seria o complementar de um conjunto A, que é um subconjunto de ômega. São aqueles elementos que estão em ômega, mas não estão em A. Certo? Então a gente identifica com esse Czinho aqui, os Szinhos em ômega, que Szinho não está em A. Perceba que o complementar pode ser visto como a diferença entre ômega e A. Certo? Outra operação que nós vimos foi a diferença simétrica, que seria o conjunto daqueles elementos que estão em A ou estão em B, mas não estão nos dois ao mesmo tempo. Correto? É uma forma de ou exclusivo, vamos assim dizer. E vimos também quando chamamos de que dois conjuntos são disjuntos. Dizemos que dois conjuntos, A e B, são disjuntos se sua interseção for o conjunto vazio. Certo? Se a interseção é vazia, dizemos que esses conjuntos são disjuntos. Vamos para alguns exemplos dessas operações. Pegamos aqui dois conjuntos, A e B, certo? A formado por esses elementos, B formado por esses elementos. Vamos ver o que seria a união, a interseção, a diferença, as duas diferenças, já que são diferentes, e a diferença simétrica. A união B. O que é a união? São aqueles elementos que estão em A ou que estão em B. Então, pegamos elementos de A, pegamos elementos de B. Basta juntar tudo, certo? Depois que a gente juntou tudo, a gente pode tirar os que estão repetidos. Por quê? Porque tem um axioma lá da extensão que diz que um conjunto permanece inalterado se eu repito os elementos e se eu altero a ordem dos elementos. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O 4 está repetido, a gente tira. Ficou isso aqui. A interseção são aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou olhar aqui para o conjunto A. Quem é o primeiro elemento de A? É o 1.
Aí eu olho, 1 está em B? Não. Então ele não está na interseção. O 2, que é o segundo elemento de A, ele está em B? Também não. Então também não está na interseção. O 4, opa, o 4 está em B. Então o 4 está na interseção. O 5, aqui tem uma coisa parecida com 5, mas não é o 5. Porque aqui nós temos que o elemento é o próprio 5 e aqui o elemento é o conjunto a qual o 5 pertence. Perceba que aqui ó, o elemento é o 5 e aqui o elemento é um conjunto que o 5 é o elemento dele. Então o 5 não pertence à interseção. Correto? E o único que pertence aos dois ao mesmo tempo seria o 4. Então por isso que a interseção é o 4. A diferença B menos A são aqueles elementos que estão em B, mas não estão em A. Então vamos olhar aqui. Vamos pegar partidos de B e vamos olhar para os de A. O 3 está em B. Vamos ver se o 3 está em A. Opa, o 3 não está em A. Então o 3 está na diferença aqui. O 4 está em B. Opa, mas o 4 está em A. Então ele não está na diferença. O conjunto que tem o 5. Opa, o conjunto que tem o 5 não está em A, porque aqui só está o 5. Então ele está na diferença. E o 6 também só está em B. Por isso que a diferença é essa daqui. Agora, se a gente olhar a diferença de A com B, a gente vai partir de A e vai olhar os que não estão em B. Então, 1 está em A, 1 está em B? Não. O 2 está em A. Está em B? Não. Tá aqui. O 4, opa, o 4 está aqui, então não está lá. O 5, opa, o 5 também não está em B, então está aqui. Tranquilo? E a diferença simétrica seria o quê? O que está em A e o que está em B, mas não está nos dois ao mesmo tempo. Então, o 1 está em A e não está no B, ou seja, não está nos dois ao mesmo tempo, então está aqui. Você vai fazendo isso aí do jeito que eu fiz nas outras. Ou então você pode perceber que o que é que significa estar em A ou estar em B e não estar nos dois ao mesmo tempo. Significa que ele está na união e não está na interseção. Então você pode olhar essa diferença simétrica aqui entre A e B como sendo a diferença entre a união B menos a interseção B. Então você pega esse conjunto, subtrai esse daqui. O que é a subtração que a gente acabou de ver? São todos esses elementos e eu vou tirar os que tem aqui. Então beleza. Quais são? Só posso tirar esse daqui, né? No caso, então o único que vai sair daqui vai ser esse 4, que é esse conjunto aqui. Uma maneira alternativa de se ver a diferença simétrica seria fazendo a união entre esse cara e esse cara aqui. Porque aqui eu tenho os elementos que estão em A e não estão em B, e aqui eu tenho os elementos que estão em B e não estão em A, que é justamente a diferença simétrica. Vamos ver se realmente dá a união desses dois aqui. 1, o 2 e o 5, o 5. Aí sobrou aqui o 3, o conjunto que tem o 5 e o 6, que é justamente esse cara aqui. Beleza? Continuando. Vamos começar com a aula de hoje propriamente dita. Vamos estender as operações. Como assim estender as operações? A gente viu as operações no caso de dois conjuntos. A gente vai falar agora das operações botando mais conjuntos. Beleza? Se não ficou muito claro, talvez fique agora. Podemos estender as operações para uma coleção finita ou infinita de conjuntos. No caso de termos três conjuntos, por exemplo, pegamos aqui três conjuntos, A, B e C. Aí eu botei aqui entre parênteses, sendo A, B e C, subconjuntos de um mesmo conjunto ômega. Certo? Então, uma coisa aqui que vocês podem provar em casa,
mas não precisa se não quiserem, que é relativamente fácil, é que tanto a união quanto a interseção, elas são associativas. O que é que significa isso? Significa que tanto faz você fazer primeiro essa união aqui, no caso botar esse parênteses aqui, ou fazer primeiro a outra união aqui. Isso aqui dá no mesmo, certo? Então, tanto faz, como o parênteses pode ser em qualquer um dos dois lugares, você pode botar ser um parênteses também, que é o que está dizendo aqui. Então, continuando com isso. Isso aqui é o que significa A, B e C ser subconjuntos do ômega, né? Na notação de conjuntos. Mas geralmente, se A, esse A estilizado aqui, é uma coleção de subconjuntos de um conjunto ômega, a gente denota dessa maneira uma coleção de subconjuntos. Esse I pertencente a Izão aqui é só para dizer que esse Izão é um conjunto de índices. Porque esse Izão aí é um conjunto que tem tantos elementos quanto tem a coleção. É basicamente o que isso quer dizer. No caso, um exemplo. Se ele tem 10 elementos, esse I é um conjunto com 10 elementos. Se ele tem a mesma quantidade de elementos dos naturais, o I é os naturais, por exemplo. O I é um conjunto que tem a mesma quantidade de elementos do que a coleção que você quer pôr. É basicamente o que esse I quer dizer. Então, se eu tenho uma certa quantidade de subconjuntos de ômega aqui, é isso que está dizendo, teremos a união da coleção, né? A união de todos esses subconjuntos de ômega. O que é que seria isso? É o conjunto que combina todos os elementos dos conjuntos. Ou seja, você vai pegar todos esses subconjuntos de ômega, que podem ser finitos ou infinitos, e vai pegar todos os elementos dele e botar num saco só. É isso que seria a união da coleção. Certo? Tem essa notação aqui, um usão e a coleção, certo? Ou então, como aqui a gente nomeou quem são os elementos da coleção aqui, a gente pode escrever dessa maneira aqui, a união, aí bota os elementos aqui que são aí, tal que Izinho pertence ao Izão, que seria o que está aqui. Quer dizer que a união está percorrendo todo mundo dessa coleção. Beleza? Então é só uma extensão do que você provavelmente pensaria do que seria a união. Porque a união de um bocado de conjunto é pegar todos os elementos deles todos. Junta tudo, bota no canto só. Beleza? E a interseção de uma coleção é o conjunto dos elementos em comum a todos os conjuntos. Ou seja, se eu tenho uma coleção de conjuntos, a interseção dessa coleção vão ser aqueles elementos que é o conjunto que tem aqueles elementos que estão em todos aqueles da coleção. Ou seja, para um elemento pertencer à interseção, ele precisa estar em todos os conjuntos da coleção. Perceba que, da mesma maneira que quando a gente viu na união de dois conjuntos e na interseção de dois conjuntos, aqui eu preciso que o elemento esteja em algum dos conjuntos. Na interseção eu preciso que ele esteja em todos, certo? Que é o que está ressaltando aqui. Tranquilo? Outras definições que serão importantes para nós serão a definição de disjuntos 2 a 2 e de partição. Então, dizemos que os conjuntos da coleção A estilizado são disjuntos 2 a 2 se a interseção de quaisquer dois conjuntos diferentes da coleção for vazia. Isto é, aí tem escrito isso aqui da maneira matemática. Então, falando de uma maneira informal, seria o seguinte: eu tenho uma coleção lá com vários conjuntos, né? Aí, para quaisquer dois conjuntos diferentes que eu pegue lá no meio da coleção,
eu preciso que a interseção entre eles seja vazia. Ou seja, não importa quais dois eu pegue, eu tenho que a interseção deles tem que ser vazia. Isso que significa ser disjunto 2 a 2, que é o que tem escrito aqui. Certo? E a definição de partição é: dizemos que a coleção A estilizado forma uma partição de um conjunto B se A estilizado for disjunta 2 a 2 e a união de A é igual a B. Por exemplo, se B é igual a esse cara aqui, então A igual a isso aqui é uma partição de B. Para ser uma partição, precisamos que ter o quê? Precisa ser disjunto 2 a 2 e precisa que a união da coleção seja o próprio B. Então vamos ver se satisfaz isso. É disjunto 2 a 2? Como aqui na nossa coleção só tem dois conjuntos, para ser disjunto 2 a 2 basta que a interseção entre eles dois seja vazia. A interseção é vazia? É. Qual é a outra coisa que a gente precisa? Que a união de todo mundo que está dentro da coleção aqui seja igual ao próprio B. No caso aqui, como a nossa coleção só tem dois, né? Então a união aqui vai ser o quê? A, B e C, que é justamente nosso B. Então beleza, satisfaz as duas coisas, logo é uma partição. Agora, eu não sei se vocês notaram nas definições de hoje, a gente tem duas definições com os nomes bem parecidos, que são a definição de disjuntos, né? Dois conjuntos disjuntos ou mais conjuntos disjuntos, que seriam quando a interseção deles é vazia, e disjuntos 2 a 2, que é quando você pega quaisquer dois e a interseção entre esses dois é vazia. Então, escrevi algumas coisas sobre aqui. Vamos ler. Notemos que uma coleção de conjuntos ter seus conjuntos disjuntos 2 a 2 é bem mais forte do que apenas a interseção entre eles ser vazia. De fato, em toda a coleção de conjuntos disjuntos 2 a 2, temos que a interseção da coleção é vazia. Então, para esse fato aqui, ó, vocês podem tentar mostrar isso aqui. Mostrar que você pega uma coleção de conjuntos quaisquer e você parte de que essa coleção de conjuntos é disjunta 2 a 2, ou seja, para quaisquer dois conjuntos dois conjuntos diferentes nessa coleção, a interseção entre eles é vazia, e mostra que a interseção entre todos os conjuntos da coleção é vazia. É tranquilo de provar isso. E eu levanto um questionamento aqui para vocês, que eu vou buscar a resposta disso talvez amanhã. É bem simples, mas para levantar um questionamento. E o contrário é verdadeiro? Será que se a interseção da coleção é vazia, então os conjuntos são disjuntos 2 a 2? Pensem sobre isso. Se não deu tempo de pensar, vocês vão ver a resposta logo logo. Continuando. Próximo assunto que a gente vai ver será o de produto cartesiano. Então pegamos aqui dois conjuntos, A e B. Se eu tenho um Azinho em A e um Bzinho em B, ou seja, Azinho um elemento de A e Bzinho um elemento de B, dizemos que isso aqui é um par ordenado, né? Que seria esse conjunto aqui. Beleza? Eu não vou pedir para vocês fazerem, mas eu acho que fica claro que porque chamamos o par ordenado de par ordenado, né? Enquanto nos conjuntos a gente alterar a ordem não alterava o conjunto, né, pelo axioma da extensão, um par ordenado se chama de par ordenado porque se a gente alterar a ordem do par ordenado, a gente altera o par. De tal forma que um par AB só vai ser igual a um par CD se o A for igual a C e o B for igual a D. Beleza? E definimos o produto cartesiano entre A e B, que são os conjuntos, né? A e B. E o denotaremos dessa maneira aqui, A, aqui um vezes, né? Um times, B,
como o conjunto de pares ordenados, que é isso aqui, tais que A é elemento de A e B é elemento de B, escrevendo como conjuntos desta maneira aqui, certo? Perceba que aqui a gente está tratando de pó ordenado, a gente definiu o que seria o produto cartesiano entre dois conjuntos. A gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez para as operações entre conjuntos, a gente pode definir o que seria o produto cartesiano entre vários conjuntos. Então vamos olhar primeiro para três conjuntos, né, para ver como é que ficaria. Então a gente pode definir o que seria uma tripla ordenada, já que tem um par ordenado, uma tripla ordenada. Agora a gente pode definir simplesmente, tipo, já que a gente já tem o que é um par ordenado, então vou definir uma tripla ordenada dessa maneira aqui, como sendo um par ordenado, tal que na primeira coordenada eu boto um par ordenado, certo? E assim eu posso seguir, certo? E definir uma n-upla ordenada, que seria uma espécie de par ordenado, sendo que em vez de ser um par, tem n coordenadas. Isso é definido de uma maneira recursiva, né? Basta você ir fazendo o que é que a gente fez do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, que é o que tem escrito aqui. Beleza? Em geral, consideremos os conjuntos. Aí a gente bota aqui, se eu tenho n conjuntos, o que é que seria o produto cartesiano entre A1, A2, A3 até AN? Seria justamente o conjunto das n-uplas ordenadas, né? Ou seja, são as n-uplas ordenadas aqui, tal que AI pertence a algum AI desse aqui para todo I de 1 a N. Se ficou confuso, talvez... É bem simples. Aconselho, assim, pode ser que seja confuso da primeira vez que vocês olhem, mas se vocês relerem, eu tenho certeza que vocês entendem, que é bem simples de verdade. Então, acho que é isso as definições que vocês precisarão inicialmente de conjuntos, certo? E agora, acho que vocês já são capazes de fazer os exercícios que eu pedi e podemos começar propriamente com as técnicas de contagem da análise combinatória na próxima aula, tá? Então, vamos lá.